Bom dia, meus irmãos. Hoje, dia 7 de setembro de 2025, dia da pátria, né? Eu tenho a impressão que o Saulo está em São Paulo para uma feira. Eu tenho a impressão que se tiver algum movimento, ele vai estar por lá também, viu? Ele gosta muito, viu? Vamos começar a nossa reunião de oração. E hoje eu vou inverter. Ao invés de começarmos com as orações, claro, eu vou fazer a oração inicial, mas nós vamos começar com a breve meditação e depois orações com base no texto nessa meditação. Vamos lá. Pai querido, nós queremos expor, declinar, o Deus, os nossos corações nas primícias das horas desta manhã, em louvor e glória ao teu santo nome, que só o Senhor é Deus. Um Deus que se manifesta, um Deus que é presente, um Deus que é soberano, poderoso, maravilhoso e tantas qualificações que o pastor Lan gosta de enumerar, e ele não consegue exaurir essas qualificações, essas propriedades, Senhor. Mas nós voltamos os nossos corações agora, papai, aqui em um pequeno grupo, apenas 14 pessoas, mas logo virão outras, e outros ainda, outros irmãos, acessarão o vídeo quando for publicado, se assim o Senhor permitir, e estaremos no tempo, no Cronos, ou fora do Cronos, estaremos juntos. É um só coração, é um só espírito. Então, Deus, visita-nos no dia de hoje, primeiro dia da semana, mais uma semana, Deus, já se aproxima o final deste ano em que outro dia começou e já está declinando. Hoje que teremos celebração na Vide, tantas outras igrejas também, teremos ceia, participaremos da ceia, Senhor Deus, rememorando o teu grande amor por nós, Jesus, que se deu, verteu seu sangue, rasgou sua carne em favor de nós, pecadores, em favor de muitos. Então nós glorificamos o teu santo nome, meu Deus, por isso e por tantas outras coisas que realmente nós não conseguimos enumerar. E que nesses 40 minutos possamos estar focados, papai, intencionalmente em te louvar, em te glorificar, em conhecer a tua palavra, em permitir que o teu Espírito faça a diferença em nós, que nos dê conhecimento, que nos dê discernimento, que nos dê sabedoria e que estejamos, papai, também intercedendo por irmãos, por missionários. Ô, Pai, muito obrigado por sua fidelidade e a sua generosidade sempre constante, porque o Senhor é bom, todo sempre. Em o nome de Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém, Silesão. Então, gente, como eu disse, é, no início, antes de começarmos a gravar esse vídeo, né? Estavam poucos aqui na sala, né? O Solinho está viajando para Terrinha da Gleiva, né, Gleiva? E está em Fortaleza, dando aula esta semana, provavelmente até domingo. Deve voltar domingo à noite, ou segunda-feira. Ele me pediu que estivesse, não substituindo, eu não tenho essa pretensão absoluta de substituir o Paulinho, mas estamos aqui juntos, né? Nesta reunião, hoje e domingo que vem, né? Eu disse também, os irmãos até então presentes, que hoje nós vamos mudar, inverter. Vou começar, após essa oração inicial que eu fiz, fazendo uma meditação e depois passaremos a orações intencionais, ok? Aqueles que tiverem condição, abra sua Bíblia lá em Ezequiel, capítulo 33. Vamos ler alguns versículos. Seria interessante. Nós não temos, a igreja de hoje não tem muito costume de estudar os profetas, né? Nós estamos mais voltados para ah, o Novo Testamento. E por isso que às vezes nós temos muita dificuldade
de entendermos os textos apocalípticos escatológicos, porque nós não conhecemos assim ao contento as profecias. Vamos lá, então, capítulo 33 de Ezequiel, a partir do versículo 1. Esta palavra do Senhor veio a mim, abre aspas, filho do homem, fale com seus compatriotas e diga-lhes, quando eu trouxer a espada contra uma terra, e o povo desta terra escolher um homem para ser sentinela, e ele vir a espada vindo contra a terra e tocar a trombeta para divertir o povo, então, se alguém ouvir a trombeta, mas não der atenção à advertência, e a espada vier e tirar a sua vida, este será responsável por sua própria morte, uma vez que ele ouviu o som da trombeta, mas não deu atenção à advertência. Será responsável por sua morte. Se ele desse atenção à advertência, se livraria. Mas se a sentinela vir chegar a espada e não tocar a trombeta para divertir o povo, e a espada vier e tirar a vida de um deles, aquele homem morrerá por causa da sua iniquidade. Mas considerarei a sentinela responsável pela morte daquele homem. Filho do homem, repete o Senhor Deus, eu fiz você uma sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouça minha palavra e advirta-os em meu nome. Quando eu disser ao ímpio que é certo que ele morrerá, e você não falar para dissuadir de seus caminhos, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade. Mas eu considerarei você responsável pela morte dele. Entretanto, se você de fato advertir o ímpio para que se desvie dos seus caminhos, e ele não se desviar, ele morrerá por sua iniquidade, e você estará livre de sua responsabilidade. Até aqui. Gente, aliás, o livro de Ezequiel é maravilhoso nas suas profecias. Vamos lembrar, e aqui teólogos, estudiosos, aí como Jefferson, como o Augusto, sabem muito bem disso, né? No Velho Testamento, o Espírito Santo só descia, ou entrava nos reis, sacerdotes e, esqueci o outro, reis, sacerdotes e profetas. Isso. E aqui nós vemos Ezequiel, mais ou menos nos primeiros anos do exílio de Israel, ou seja, de Jerusalém, de Judá, lá na Babilônia. Israel, as 10 tribos do norte já havia sido destruída e capturada, espalhada pelos assírios. Mas nesta época, quando Deus chamou Ezequiel, eles estavam já há uns 5 anos mais ou menos exilados na Babilônia. E Ezequiel estava junto do rio Quebar, num acampamento de exilados chamada Tel Abib, que era acampamento de exilados. Ali houve uma manifestação sobrenatural, com visões, e Ezequiel viu trovões, relâmpagos, luzes muito fortes, estrondos nos céus. E o santo veio e se apossou de Ezequiel e o chamou, e o convocou como sentinela. Interessante que essa profecia, essas visões, se repetem lá em Apocalipse. Muito interessante. Aí nós vemos 4 seres, a descrição da glória de Deus nos 4 seres viventes, as luzes, os relâmpagos e vozes. É muito interessante como João tinha consciência, João que escreveu o Apocalipse, tinha consciência, ele conhecia muito bem as profecias. Mas eu quero ressaltar aqui, gente, o fato, as nossas aulas consideram nesse sentido, o fato de que Ezequiel foi constituído atalaiador, ou sentinela, aquele que é encarregado de avisar
os arautos do Senhor Deus. E ele diz aqui, resumidamente, que já li pausadamente, que aquele que for chamado sentinela e Deus mandar a espada, ou seja, a guerra, situações difíceis, erros do povo, erros da igreja, e não avisar o que acontecer com aqueles que deveriam, o que ouviram, se forem rebeldes, eles morrerão, se for o caso, por sua própria iniquidade. Mas o sentinela se falou, se trocou a trombeta, ele estará livre. Mas se não trocou, se não trocou a trombeta, o ímpio, aquele o rebelde que é iníquo, morrerá por sua iniquidade. A sentinela pagará pela morte. Muito sério. Eu quero trazer para vocês aqui o seguinte: o Espírito Santo que descia sobre os reis, sacerdotes e profetas no Velho Testamento, após Jesus, após o Pentecoste, todos nós que cremos em Jesus, nós temos o Espírito Santo em nós. E nós fomos constituídos, todos nós, sentinelas, atalaiadores. Então não há uma pessoa sequer, nenhuma. Eu estava pesquisando a respeito do apêndice, porque fala-se muito que o apêndice é um órgão desnecessário. Não, não é. Hoje descobriu que o apêndice tem muitas funções no corpo, muito interessante. Depois vocês pesquisam. Não é um órgão só para azangar, né? E supurar e ser retirado. Não, ele é importante. Então, nem o apêndice que achávamos que era desnecessário, ele é necessário sim no corpo. Então, não tem um crente, nenhum de nós, que não seja importante no corpo. E todos nós fomos constituídos sentinelas. O meu desafio para você nesse domingo, nessa pequena meditação, é se você sabe o seu chamado. Você é chamado, eu sou chamado, eu sou chamado é para ser sentinela, onde Deus colocar. Talvez não aquela sentinela que ocupa o púlpito, não uma sentinela que fala para grandes multidões, mas se você for chamado para tocar a trombeta para uma pessoa, para Deus, a sua obediência 100% será considerada como grandes pregadores que pregavam para milhares de pessoas. Deus não se importa com o número, mas com qualidade, com intensidade e com obediência. Então, meu desafio é esse. Procure a sua função no corpo. Você não pode ser apenas um paraquedista no grupo, na oração, nesse grupo ou na igreja. Você é importante, cada um de nós. Ninguém é desnecessário no corpo. Então, essa é a minha meditação, esse é o meu desafio, e vamos passar para as nossas orações. O Ezequiel 33, 12, diz o seguinte, ainda dentro dessa temática, né? Por isso, filho do homem, diga aos seus compatriotas: a retidão do justo não o livrará se ele se voltar para a desobediência, e a maldade do ímpio não fará cair se ele se desviar dela. E se pecar, o justo não viverá por causa da sua justiça. Gente, nós estamos numa época de muita injustiça. Quando nós falamos de injustiça, a nossa tendência é olhar para o Supremo, é olhar para o Congresso, é olhar para as nossas autoridades, quando a justiça tem que começar na nossa casa. Então, eu queria uma oração hoje para a justiça aqui no chão da nossa vida, na igreja, na casa, no serviço. Eu queria pedir ao Laércio, né, está com a sua cama aberta, que orasse para que houvesse justiça, não, claro, queremos, mas não lá no Supremo ou no Congresso, mas aqui, no chão da nossa vida, na família. Ok, Laércio? Amém. Amém, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado demais pela palavra do Senhor logo cedo, Senhor. E é o que precisamos, Pai. Essa luz, Deus, para entrar dentro do nosso ser,
dentro da nossa vida, meu Deus. Somos adotados pelo Senhor, meu Pai. Temos uma ocupação no reino de Deus que foi dada com o maior alto preço que a gente poderia imaginar, Senhor, pela vida de Jesus Cristo, Filho único de Deus Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, isso tem cada dia mais sido mais forte dentro de mim, pesado em mim, mesmo, ó Pai, que eu tenha buscado a te obedecer, mas eu sei, ó Pai, que existe esse compromisso, porque o Senhor não salvou só a minha vida, o Senhor me salvou, o Senhor nos chamou para ocupar essa posição de continuar esse esse projeto da salvação na vida dos outros também. E eu preciso crer nessa justiça, essa essa justiça que vem do Senhor, porque se fosse do homem, nem eu estaria aqui, ninguém estaria aqui, ninguém teria certeza da salvação. Mas saber, ó Deus, que o próximo, o outro, ele também, ó Deus, sem a gente fazer acepção nenhuma, ele tem o direito, ó Pai, da salvação em Cristo Jesus. E precisamos, ó Pai, viver essa justiça, ó Pai, do teu amor, da igualdade, de permitir, de ser porta, ó Deus, para as pessoas se arrependerem dos seus maus caminhos, se arrependerem, ó Pai, das suas práticas malignas, erradas. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que sejamos, que possamos, ó Pai, transmitir essa justiça que um dia chegou em nós, mas que também revela a nossa responsabilidade aqui nessa terra, nessa igreja, ó Pai. Eu tô falando sério, Pai. Tem algo dentro de mim que está mexendo, tá me incomodando, Pai. E continua isso dentro de mim. Eu te peço que essa palavra, ó Deus, ela nos incomode a todos, ó Deus, que estão aqui e aqueles que vão ouvir um outro dia, para que a gente não passe vergonha diante do Senhor um dia. Tenha misericórdia, ó Deus. Eu sei que o Espírito do Senhor está falando com cada um de nós e fortemente nesses últimos tempos. Obrigado, ó Pai, e que venha a tua palavra mais ainda nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Amém, Laércio. Amém, Laércio, obrigado. Gente, ainda em Ezequiel, capítulo 33, versículo 15, e mediações, diz o seguinte: se ele, o ímpio, devolver o que apanhou como penhor de um empréstimo e devolver o que roubou, se agir segundo os decretos que dão vida e não fizer mal algum, é certo que viverá. Ezequiel está falando aqui de vida e morte, quando é permitir que a espada das dificuldades ou da guerra vier até o acampamento dos homens. Eu queria que, olha o que pediu o Lucas. Lucas, você pode orar? Lucas João Primeiro. Não sei se você pode. Se puder, manifeste aí, Lucas. Abra o seu microfone e diga. Eu acho que não. Então, vou pedir a Fabiola. Você pode, Fabiola? Sim, tô aqui. Então, tá bom. Eu gostaria que você orasse, Fabiola, pelo o relacionamento correto entre os crentes e outros, crentes ou não. Gente, assim, o Paulo falou em suas cartas que, salvo engano, Gálatas, né? Eu tinha ouvido falar sobre coisas indizíveis que estavam acontecendo lá entre os Gálatas. Acho que é Gálatas mesmo. Gente, mesmo na vida, nós temos ouvido falar de situações inconfessáveis,
na vide. Na vide, gente. Nós temos alguma coisa doente na vide. A vide é uma igreja maravilhosa, mas é preciso que todos estejamos nesse lugar de santificação, de obediência, de coerência entre a palavra e o agir. Eu queria pedir a Fabíola que orasse assim, por relacionamentos sadios entre os crentes e entre crentes e outros. O que Deus colocar nesse sentido no seu coração, Fabíola. Amém. Senhor Jesus, nós pedimos que Teu Espírito Santo conduza essa oração, porque nós não sabemos orar como convém, nós queremos orar a Tua vontade, em todo tempo, em qualquer circunstância. Eu peço, Senhor, o Senhor nos ensina como devemos nos relacionar, e que o amor deve ser a base, que a gente tem que dar frutos, e esses frutos que o Senhor cita lá em Gálatas e em outras partes, eles falam de relacionamentos, falam de bondade, falam de paciência, muitos deles têm a ver com a relação que a gente tem com as pessoas. Senhor, nós precisamos ser saudáveis, plantas saudáveis para produzir frutos. Por isso nós clamamos, Senhor, que o Senhor nos dê saúde espiritual. Essa saúde vem do nosso relacionamento contigo, da nossa ligação na videira. Nós temos que estar conectados, porque senão não vamos dar frutos. E isso vai se manifestar nos nossos relacionamentos, isso vai se manifestar na maneira com que a gente trata os outros, que a gente trata aqueles próximos dentro de casa, e também os irmãos na igreja, e também aqueles lá de fora. Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, começando por nós, Missão Vide. Nossa igreja, somos parte, falamos como igreja e pedimos perdão ao Senhor, porque muitas vezes temos nos acomodado, achando que esse é o nosso jeito de ser. Deus, muda nosso coração e que nosso anseio seja por santificação, seja por continuar desenvolvendo nossa salvação, continuar caminhando para ser a imagem do Senhor nessa terra. O Senhor nos chama para sermos a imagem do Filho. Senhor, por favor, faz em nós. Começa pelo quebrantamento, pelo arrependimento daquilo que a gente tem vivido, Pai. Dá-nos consciência de pecado, quando esse pecado tem a ver com a relação com o meu irmão, com a relação com as pessoas, com as nossas famílias, Deus, em nome de Jesus. Pesa o nosso coração, Senhor, pesa no coração, para que a gente possa desejar a transformação em primeiro lugar. A gente não vai deixar o Senhor agir enquanto nós não tivermos consciência de que isso é mal, de que o Senhor não quer isso para nós. Senhor, transforma-nos, transforma o teu povo, a imagem de Jesus. Nós queremos ser como Cristo. Não podemos responder, eu não sou Jesus, mas é para ser, é para ser. É isso que o Senhor nos chamou. Senhor, tenha misericórdia, Pai, de quando nós nos acomodamos. Tira-nos do comodismo, Pai. Tira-nos desse lugar. Senhor, que a gente deseje sair e avançar, mesmo aqueles que estão há anos parados na fé e que não desenvolvem frutos. Senhor, o Senhor tem nos falado sobre flores. As flores vêm antes dos frutos. E eu creio que as flores são os relacionamentos reatados, os relacionamentos de amizades espirituais, que nos fortalecem para que a gente possa ir produzindo os frutos. Senhor, faz o que te apraz, Senhor. Faz o que for a tua vontade. Eis-nos aqui, Senhor. Eis o teu povo, Senhor. Eis essa parte do teu povo que vai se reunir daqui a pouco, Senhor.
Faz em nós o teu querer, Senhor. Em nome de Jesus, queremos ser para a sua glória, queremos ser para a sua glória. Muitas vezes nós estamos fazendo coisas pensando que isso te agrada, mas o Senhor quer que sejamos para a sua glória. Nós queremos, Senhor. Eis-nos aqui. Faz a tua obra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Fabíola. Amém. Obrigado, Fabíola. Vamos ler também lá em 33, 25. 33, 25. Diga a eles, assim diz o soberano, o Senhor, uma vez que vocês comem carne com sangue, está falando para os judeus. Voltam-se para seus ídolos e derramam sangue como deveriam possuir a terra. Gente, o que Deus tem colocado em nossas mãos? Não estou falando só em dinheiro, não. Talentos, oportunidades, portas abertas. O que é que Deus tem colocado em nossas mãos? E nós temos retido isso que Deus tem colocado. Deus nos dá para que sejamos bons administradores. Quando nós vamos, aqui é específico dízimo, mas a minha ideia aqui não é só dízimo, não. Quando Deus nos colocar alguma coisa nas mãos, recursos, não é, em primeiro lugar, para o nosso prazer, nosso conforto, em primeiro lugar, para que a gente atente para o chamado dele. Para quê? Quando você receber o seu salário, o seu lucro, alguma coisa, o seu dom, o seu talento, não pense que isso é para você. Em primeiro lugar, você é o terceiro, ou segundo nesse caso. Em primeiro lugar, ouça de Deus por quê e para que ele te deu isso. Então, eu queria pedir a Kátia. Kátia, você pode orar? Kátia, acho que não pode. Aline, você pode orar, Aline? Oi, eu posso, mas eu tá cortando o áudio, eu não escutei direito o que que é. Para que sejamos fiéis e atentemos para o que Deus tem colocado em nossas mãos, sejam recursos, sejam talentos, sejam dons, e que seja, em primeiro lugar, para o reino de Deus e não para nós. Assim. Ok? Senhor, muito obrigada, obrigada por mais um dia. Obrigada, Senhor, porque o Senhor teve misericórdia de nós e nos acordou mais um dia, nos deu a oportunidade, Senhor, de estar aqui orando, de escutar mais e aprender mais a tua palavra. Eu te agradeço, Senhor. Eu peço a Ti, Senhor, que o nosso coração esteja sempre aberto, como terra fértil, Senhor, para receber a Tua palavra, para receber os Teus desígnios, né? O Teu encaminhar, o Teu falar, Senhor, porque o Senhor fala o tempo todo conosco. O Senhor mexe conosco, tem falado todos os dias, os eventos que tem, a todo tempo o Senhor tem falado. Graças, eu nem sei como te agradecer, Senhor, pela tua fidelidade, porque o Senhor não se cansa, o Senhor não se cansa de nós, o Senhor não se desvia, o Senhor não se afasta, mesmo quando a gente tem em outras coisas o nosso objetivo, mesmo quando a gente se dedica e tem outras prioridades, o Senhor não se cansa de nós, o Senhor é fiel, o Senhor cuida, o Senhor continua ali, falando conosco. Eu te agradeço por isso, Pai. Mas eu peço a Ti, Senhor, continua mexendo conosco, continua acordando à noite, continua falando em sonhos. Nos dá ajuda, Senhor, a não ficar estático, Senhor, porque a gente precisa crescer, é esse o objetivo, é esse o real alvo,
É isso que devemos fazer. Então eu te peço, Senhor, mexa conosco, coloca essa sede, essa vontade de buscar, de conhecer a Ti, de ter relacionamento, intimidade. Assim como eu aprendi ontem que não existe nenhum outro motivo para estarmos nessa terra a não ser evoluirmos, crescermos, né? Termos intimidade, conhecer o Senhor, para não chegar lá na hora e o Senhor dizer: Não, eu não te conheço. Oh, Deus, tem misericórdia de nós. Aviva no nosso coração, Senhor, esse desejo por te conhecer mais, por estar mais contigo, Pai, por buscar mais o Senhor e colocar nas nossas vidas, Senhor, o real objetivo de estar aqui, de viver, que é nos relacionarmos, conhecermos a Ti, termos maturidade, Senhor, evoluirmos e não permanecermos estáticos, parados e sem crescer, Pai, sem crescimento. É isso que eu te peço, Senhor, nessa manhã. Que o Senhor venha sobre nós, mexa conosco e nos ajuda, Senhor, a permanecer em Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, Obrigado. Aline. Obrigado, Aline. Agora eu vou deixar a oportunidade para que uma pessoa se voluntarie. É praticamente no mesmo tema essa oração, mas é bem específica. Bem específica. A Bide, ótimo. Augusto, então, já sentiu no coração. Gente, a Bide é tida, ou é uma igreja missionária, que eu conheço poucas, mas muito voltada para missionário. Mas nós temos carências entre os nossos jocumeiros. Eu sou vizinho, eu sei as dificuldades que passam. E outras bases também. Falando da Jocum, que é uma base que nós temos essa parceria tão íntima, né? Eu, mais íntima ainda, estou a poucos metros da Jocum, né? Então, praticamente eu convivo com eles, eu vejo isso. Mas também com missionários no Brasil, urbanos, missionários transculturais. E eu vou fazer uma pergunta que não é nem de retórica, para o seu coração, não responda. Mas você tem pelo menos um missionário que você tem parceria com ele? Mas parceria, sim, não só de oração, mas parceria de suporte verdadeiro. Gente, ah, eu tenho contato com alguns missionários, especialmente com a Edina. Todos conhecemos a Júlia, acho que está aqui, está assim, né? Ela esteve em Moçambique, lá em Chimoio, né? E viu como a Edina trabalha lá com os miúdos. Algum tempo atrás, houve um desafio, através da Júlia mesmo, para que a BID, nós da BID, adotássemos um miúdo, uma criança. Pouco tempo depois, grande parte desses que se comprometeram simplesmente deixaram de contribuir. R$ 45 na época, hoje eu não sei, um pouco mais. Deixaram simplesmente. Quantos missionários? Já conversei. Missionários que vão para fora, pessoas que se procuram. E olha, conta comigo, vou contribuir. Pouco tempo depois cessam as contribuições. E quando cessa a contribuição, também cessa as orações, cessa os contatos. Então, eu gostaria de te desafiar que você seja parceiro, parceiro assim como o tropeiro, né? No tropeiro, o, a galinha fornece o ovo, mas não se envolve, mas o porco envolve totalmente, porque ele é morto por isso. Então, seja o bacon no tropeiro e não seja o ovo da galinha. Envolva-se, gente, pelo menos um missionário. Se cada um de nós aqui, não importa o valor, importa o coração, não é? Que sejamos, então, gente, comprometidos e verdadeiros de uma só palavra. Não aconteça. Por exemplo, o que aconteceu com o pastor Alan quando voltou da Alemanha. Ele foi deixado no mês de agosto de 2001, um mês antes da queda das Torres Gêmeas, deixado, dispensado da igreja, sem um centavo. O bom é lembrar disso. Nem para continuar
a sustentá-lo até dezembro? Não. E às vezes nós fazemos isso, deixamos um missionário, alguém lá fora, e sem aviso prévio, simplesmente deixamos de contribuir. É isso aí, Bonge. Olha nesse sentido, especificamente. Ok, beleza. Senhor nosso Deus, Pai amado, primeiramente nós te bendizemos, te adoramos, glorificamos o teu nome. Nos rendemos, ó Deus, ao Senhor. Nós somos falhos, ó Pai. Somos falhos em muitas coisas. O Cirlei citou aí algumas delas. Mas o Senhor tem impulsionado a tua igreja, mesmo nas nossas falhas, ó Deus. Porque o Senhor é que tem a obra, o Senhor é quem executa essa obra, o Senhor é quem dá a alegria para cada um que é comissionado nisso, a partir de cada um de nós. Somos todos missionários, todos temos a grata alegria, o prazer, ó Deus, de levar o Evangelho, que é a melhor mensagem que existe nesse mundo. Mas sabemos, ó Pai, que muitos são chamados de forma específica para dedicar a sua vida totalmente nesta obra, com recursos que são levantados através de ofertas, através de irmãos, através de igrejas, através de empresas, enfim, recursos de formas diversas, ó Deus. Mas muitos desses, ó Deus, são falhos, como o Cirlei mesmo disse. Promete e não cumpre. Senhor, tenha misericórdia de cada um de nós. A partir de nós, que isso não aconteça conosco, ó Deus. Se a nossa palavra for dada, que ela seja cumprida, que seja uma oferta, que seja por um ano, que seja uma continuidade, mas que seja, ó Deus, fiel. Não haja, ó Deus, da nossa parte essa falha, esse pecado, ó Pai. Ajuda-nos nisso. Dá-nos essa consciência de que a obra do Senhor está sendo desenvolvida, apesar de nós, apesar das nossas falhas, as nossas não idas. Mas, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor ajude a cada um de nós aqui, a começar desses 20 que estão aqui, que nós sejamos fiéis com a obra e fiéis com os missionários, ó Deus. Ajudemos, insistimos em comparecer junto com eles, orando, indo com eles às vezes e ajudando financeiramente. E ajudando às vezes também no ouvir, ó Deus, numa ligação, num WhatsApp, numa pergunta, no estar juntos, ó Deus. Estou me lembrando aqui dos nossos missionários aí, em específico, né, dos nossos aí da VEM, muitos aí, muitas oportunidades. Então, cada um pode ajudar, ó Deus, esses missionários, perguntar sobre as necessidades e ajudar naquilo que for possível, ó Deus. Cada um dentro dos seus recursos, cada um dentro das possibilidades que o Senhor nos dá, como o Sirlei mesmo disse aí, dos recursos que o Senhor nos dá. Então, ajuda-nos nisso, desperta-nos nisso, a partir de nós, primeiramente aqui, ó Deus, e estendendo para toda a nossa vida, e para todos, ó Deus, que amam a tua vinda e que amam também a obra do Senhor que está sendo feita. Te bendizemos, ó Deus, por aquilo que o Senhor tem nos dado como oportunidade nisso. E te agradecemos, porque sabemos que tudo isso, ó Deus, é para bendizer o Senhor, para buscar, ó Deus, o entendimento daquilo que o Senhor tem feito por nós e levar a muitos essa boa nova, que é a salvação em Cristo Jesus. Ajuda-nos nisso e perdoa-nos nas nossas falhas, ó Pai. Oramos agradecidos, ó Deus, no nome santo de Jesus.
Amém. Amém, Augusto, obrigado. Gente, eu não sei se vocês estão sabendo, né? Eu creio que quase todos, porque foi veiculado aí no nosso grupo de oração e vídeo WhatsApp, que ontem o pastor Alain não passou bem e foi levado ao hospital. Aliás, desde antes de ontem, ele estava com soluços, né? Essa semana está fragilizado fisicamente, e ontem foi levado para alguns valores de seu corpo que tinham sido alterados e havia uma suspeita que ele teria tido um pequeno AVC, um infarto. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos que ter fé, orar e crer. Ontem, eu sei que não foi só um pequeno grupo, foram 13 pessoas. Quando soubemos, né, pela veiculação do grupo de WhatsApp, eu abri uma sala de reunião, essa sala, só que não gravada, claro, né? E muitos irmãos agregaram, claro que não teve aviso, foi de hora, mas alguns estavam, e coincidentemente, com o seu celular aberto, eu vi o meu aviso e oramos aí por mais de meia hora, quase uma hora. E eu digo ao meu coração, né? Eu creio que foram as orações que moveu a mão de Deus. Claro que Ele é soberano para fazer o que quer, mas a nossa oração tem peso. A nossa oração, Deus ouve as orações de coração. Então, a gente não percamos a oportunidade de estarmos orando, né? E alertas, porque somos sentinelas. Eu queria pedir a Luciene. Você pode orar, Luciene? Isso, viu, Augusto? Tem eficácia a sua dos justos. Luciene pode orar? Talvez não. Carlinha pode orar? Ok, eu vou pedir então o Jefferson. Jefferson, você pode orar, Jefferson? Parece que está em movimento. Ah, eu posso. Eu demorei, mas se o Jeff puder também. Não, tá bom. Então você, ó, depois o Jefferson ora. Ora pelos enfermos, né? Eu. Não sei se você tem acesso, o Bom já colocou aí no chat a relação de enfermos. Se não, aquilo que você lembrar. Tá. Uh, tá bom. Amém, Senhor. Nós te agradecemos por esse dia. Agradecemos porque te pertencemos, Pai. E eu quero colocar mesmo nas tuas mãos e diante do Senhor todos esses pedidos aqui, esses irmãos que precisam ser tocados pelo Senhor, e eu oro por isso nessa manhã, para que para que eles sejam tocados, Pai, nessa manhã, no seu corpo, na sua saúde, para que eles percebam o Senhor agindo, Senhor, e trazendo cura mesmo para o seu corpo, Pai. Aqueles que precisam de restauração, aqueles que precisam de uma cura, aqueles que estão na UTI, Senhor, que precisam é, serem tirados de lá, né, conforme a sua vontade. Então, nós entregamos, Senhor, todos os nossos irmãos que precisam hoje do teu toque, Senhor. E nós pedimos isso, Senhor, se estiver na sua vontade, que eles sejam tocados e curados para a tua honra e para a tua glória, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Lembrando, Amém. pessoal, que hoje, daqui um pouco, 9 horas, teremos café. Leve aquilo que você tiver condição de levar, né? Para compor o lanche. Depois tem umas 10 horas o culto, celebração com ceia e depois o kit churrasco. Até lá, e que o Senhor Deus nos abençoe.